Como a maioria já sabe, neste domingo encerramos mais um ciclo litúrgico. O 24º domingo depois de Pentecostes é o último do ano litúrgico, tradicional. No próximo domingo, com o primeiro domingo do Advento, começaremos mais um ano litúrgico. E no calendário tradicional, não existem os anos A, B e C, mas sim um ano litúrgico, um único ano litúrgico que começa e termina formando um ciclo perfeito. Este último domingo, depois de Pentecostes, tem uma importância especial entre os outros, justamente por ser o último. Assim como no calendário civil, os homens solenizam de maneira especial o último dia do ano, a Igreja também faz questão de solenizar, de alguma forma, o último domingo do calendário litúrgico. Por exemplo, os domingos que antecedem este já preparam a chegada do 24º domingo. Mesmo que essa solenidade não seja manifesta no rito, ela é visível nos seus textos e na sua preeminência sobre os outros domingos depois de Pentecostes. Esse significado especial também nasce do próprio evangelho escolhido para a missa de hoje. O Evangelho de São Mateus conta a vinda triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá julgar a todos, os vivos e os mortos, e acabar com os séculos. Depois disso, não haverá mais tempo, somente a eternidade, o céu e o inferno. É interessante ver que a Igreja não propõe esse solene evangelho somente no seu último dia do ano, porque não só o ano litúrgico termina com esse evangelho, como também começa com o anúncio do fim dos tempos. A Igreja, ao propor esse evangelho, quer que meditemos sobre o fim dos tempos no último domingo do ano e também no primeiro, como para nos dizer que tudo passará, o mundo acabará, tudo desaparecerá. Ou seja, que não devemos colocar toda a nossa esperança neste mundo. Não devemos colocar nossa esperança nas riquezas e na realidade terrena. Tudo passará, tudo desaparecerá, tudo terá um fim. Também, a Igreja nos afirma com esse evangelho que o sentido da história é Jesus Cristo e o retorno de Cristo na glória. Toda a história do mundo converge a nosso Senhor. Nosso Senhor é o sentido da história, e nossa fé e esperança devem repousar no retorno glorioso de nosso Senhor, e não numa expectativa de bens temporais ou até de glória aqui na terra. Para nós, o mais importante é este retorno na glória de Cristo. É essa fé firme e esperança profunda o espírito da missa de hoje. Todavia, para a maioria das pessoas, a missa de hoje, com esse evangelho, acaba causando um certo espanto e terror. E, em certo sentido, é natural se espantar em saber que, se os últimos dias não fossem abreviados, não escaparia criatura alguma. Em saber que os falsos profetas farão prodígios, que o sol se escurecerá, que a lua não brilhará, que os astros cairão do céu e etc. Todos esses terríveis acontecimentos causam um espanto natural. Porém, causar terror e espanto não é nem de longe o intuito da missa de hoje. Pelo contrário, a missa de hoje tem um intuito de causar um profundo otimismo e esperança nos homens. Por exemplo, as primeiras palavras da missa de hoje, o introito, dizem o seguinte: eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Além disso, se fizermos um paralelo entre o evangelho de hoje, de São Mateus, e o evangelho do próximo domingo, de São Lucas, vemos as seguintes palavras: quando começarem a acontecer essas coisas, animai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Logo, o anúncio do fim dos tempos não deveria causar medo, mas sim confiança, pois isso é a nossa libertação. No fim dos tempos, nós seremos libertos e salvos. Cristo não veio e não virá para nos condenar. Isso deve acender em nós uma grande confiança e esperança. É o que a missa de hoje tenta nos dizer. O anúncio de hoje não é um chamado ao desespero, nem a nos assustarmos, mas antes um chamado à vigilância e oração. E, finalmente, a alegria de possuir a divindade, entendendo que o mais importante é a glória de Cristo, glória que será manifesta no fim dos tempos. Porém, como se manter esperançoso diante de tantos e terríveis acontecimentos? Para isso, é preciso entender que a verdadeira esperança cristã
não está na ausência de tribulações, mas na certeza de que Cristo é o Senhor da história e que Ele virá novamente para nos salvar. Essa é a nossa esperança. Nós esperamos em Cristo e nas suas promessas. Todas as épocas passaram por tribulações. Nós passamos por tribulações. Nossa época parece estar cada vez pior. É só desolação, seja na igreja, no Estado, no mundo, enfim. Só vemos desolação. Fora aquelas tribulações e desolações que passamos na nossa vida pessoal. Mas a igreja sempre ensinou que as tribulações não são sinais de que Deus nos abandonou, mas ao contrário, são oportunidades de purificação e de testemunho da nossa fé. São Gregório Magno, por exemplo, em seus comentários sobre o Evangelho de São Mateus, diz que a tribulação final, ou seja, o final dos tempos, não deve ser vista como uma condenação, mas como uma purificação, onde Deus separa o joio do trigo, os justos dos ímpios e onde cada um será recompensado de acordo com suas obras. É nas tribulações que temos a oportunidade de mostrarmos nosso amor, nossa fé e esperança em Deus. As tribulações são preciosas oportunidades para mostrarmos quem somos e onde estamos na vida espiritual, para mostrarmos ou até descobrirmos onde colocamos nossa esperança. Aquele que a coloca em Deus não se desespera, mas com confiança profunda passa pela tribulação com uma certa tranquilidade. Já aquele que coloca sua esperança em qualquer outra coisa que não seja Deus, se decepciona e se desespera. Não é porque passamos e passaremos por grandes tribulações que devemos perder a esperança. Em momentos de tribulação, grande sofrimento e perseguição, devemos olhar para Cristo crucificado, para o Senhor da história, que não se afastou de nós na hora da dor, mas deu a sua vida por nós. O Evangelho de hoje diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E que sinal é esse, senão a cruz da nossa redenção, a cruz da esperança? Por isso, em momentos de tormento e tribulação, basta olhar para o crucifixo e lá encontraremos toda a nossa esperança, toda a nossa tranquilidade. Nós não podemos somente ter uma esperança humana. Nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança não está apenas no presente, mas também no futuro glorioso da igreja, quando o Senhor voltará para julgar os vivos e os mortos. O retorno de Cristo é para nós a finalização da história da salvação. O retorno de nosso Senhor é para nós o começo da glória. Por isso, não há o que temer nesse dia. E não há o que temer nos acontecimentos finais se colocamos nossa esperança em Deus, na cruz de Cristo. São Jerônimo, ao comentar sobre o Evangelho de hoje, nos diz que a segunda vinda de nosso Senhor é o momento culminante da criação, o momento em que o propósito de Deus será finalizado e realizado. No fim dos tempos, Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos, diz o livro do Apocalipse, e a verdadeira paz será restabelecida. O fim dos tempos será o dia da glória, o dia da nossa salvação. Este é o ponto central da nossa esperança, a certeza de que o Senhor, no final, triunfará sobre o mal, como Ele triunfou também na cruz. São Tomás de Aquino diz que a nossa esperança é sempre dirigida a Deus, e que Deus é a causa última e definitiva de todo o bem. Então, quando olhamos para o fim do mundo, não devemos temer, mas confiar que Deus é fiel à sua palavra, e que a nossa salvação será cumprida na sua segunda vinda. Esperar em Cristo é esperar a salvação. O juízo final será o último ato da nossa salvação, ou seja, da nossa redenção. Claro, nosso Senhor julgará os vivos e os mortos. E como justo juiz, Ele dará a cada um aquilo que merece. Ao justo dará o céu, e o injusto irá para o inferno, eternamente. Porém, que medo deve causar ser julgado pelo mesmo homem e Deus que desceu do céu para nos salvar? Deveríamos ter mais confiança e esperança nesse bom juiz do que medo e terror. O antigo prefácio galicano, feito justamente para essa missa, diz as seguintes palavras: ó, quão grande e profunda sabedoria foi disposta para julgar o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que sofreu o castigo,
há de vir julgar. Aquele que carregou a cruz há de vir julgar. Há de vir julgar aquele que foi aberto ao seu lado pela perfídia judaica. Quando ele vier, estender-se-á para julgar as mesmas mãos que foram transpassadas pelos pregos, cujos sinais permanecem para sempre. Então, haverá alegria para os justos e condenação para os ímpios, alegria para os bons e vingança para os ímpios. Os justos serão inundados de graça, enquanto o povo judeu ficará cheio de confusão. Logo, é o mesmo Cristo que nasceu e morreu por nós que nos julgará. E por isso não há o que temer, há do que se esperar e confiar. É com essa fé profunda e esperança bem fundada que devemos esperar essa segunda vinda de nosso Senhor, que inclusive pode chegar mais cedo do que pensamos com a nossa morte. É sobretudo esse o espírito da missa de hoje, uma fé firme e uma esperança profunda. Claro que nosso Senhor nos julgará segundo as nossas obras, e devemos estar preparados, devemos orar e vigiar, devemos rezar, meditar sobre o fim do mundo, mas longe de todo pânico ou medo. Isso é típico das almas pequenas, dos desesperados, daqueles que colocam a esperança em coisas humanas, como em velas e superstições. Isso é típico de almas pequenas, como essas seitas que saem por aí pregando terror, pregando somente o fim do mundo. Como católicos, somos chamados a viver cada momento com os olhos voltados para o Cristo ressuscitado e glorificado. O fim do mundo, longe de ser uma tragédia, é a nossa maior esperança, pois é o dia em que veremos a glória de Deus se revelar plenamente, e com ele iremos ao céu ver Deus face a face. E em tempos de dificuldades, tempos que nos aproximamos e vivemos, é importante lembrar, a nossa esperança não é fundada nas coisas deste mundo, que são passageiras, mas na promessa eterna de Cristo, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Portanto, vigiemos e oremos como nos ensina o Evangelho de hoje, sabendo que a nossa esperança está no retorno glorioso de Cristo, que virá para nos salvar e nos levar à sua glória. E enquanto isso não acontece, vivamos com fé profunda e corajosa, sabendo que, como diz São Paulo, quem espera em Deus nunca será confundido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.